Meus irmãos, nós estamos na nossa última mensagem da série Tal Pai, Tal Filho. Essa série de mensagens onde nós refletimos sobre como podemos ser parecidos com Deus, o nosso Pai. Então nós estivemos olhando, obrigado Calebzinho, nós estivemos olhando nas últimas semanas sobre o que as Escrituras nos falam, sobre como a nossa identidade ela está firmada e encontrada apenas quando nós olhamos para Jesus e vemos nele quem nós verdadeiramente somos. E hoje nós caminhamos para essa última reflexão dentro dessa série de mensagens. E eu quero ver com vocês, refletir com vocês a respeito de legado. De legado. Quando nós pensamos em legado, a gente pode olhar para as Escrituras e para a história da igreja, por exemplo, e ver grandes homens e mulheres da fé que seguiram ao nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram os olhos fixos no autor e consumador da fé deles, e então tiveram uma vida moldada pelo Evangelho e que impacta cada um de nós até os nossos dias. Se nós pensarmos de uma forma muito rápida, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tem a sua vida dedicada a Cristo, e ele chega até a falar, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Mas além de Paulo, se nós vamos agora mais para a história da igreja, nós vemos grandes homens do Senhor, como por exemplo, Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, João Calvino, Martinho Lutero. Se a gente vai trazendo mais para perto ainda de nós vemos pessoas como por exemplo, o Simonton, quem fundou a IPB aqui no Brasil, José Manuel da Conceição, nós temos Schaefer, Bavinck, Pastor Tim Keller, e aí dando nomes mais conhecidos talvez de todos, Pastor Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. São pessoas que ao longo da história, eu só estou citando uma pequena linhazinha, ao longo da história eles olharam para Jesus, buscaram imitar Jesus, viver a herança e o legado de Jesus, que impactou as nossas vidas de tal forma que nós vemos essas pessoas com muitos bons olhos. Mas esses são capas de revistas, são pessoas destaques. Existem tantas pessoas próximas do nosso Senhor Jesus, além dessas que eu citei. E eu cito três que estão muito próximos da minha vida. É a dona a dona Luzia, quem fundou a igreja da onde eu vim, a avó Luzia, meu tio-avô, Joãozinho, e minha avó, Margarida. São pessoas que vocês nem conhecem. Uma delas vocês nunca vão conhecer, infelizmente. Mas são pessoas piedosas que se aproximaram de Deus e que dava para enxergar a vida de Cristo na vida dessas pessoas. São pessoas que vai passar anos, séculos, e ninguém vai saber quem são elas. Mas são pessoas que impactaram todo mundo que estava ao seu redor. E que a partir dessas pessoas, que olharam para Jesus e seguiram Jesus, tiveram as suas vidas modeladas segundo a vida de Cristo, eles transformaram tantas outras pessoas. Existem pessoas grandes que fazem isso e vivem. E existem pessoas pequenas, que todos nós, com toda certeza, conhecemos, que impactaram a nossa vida, porque elas estiveram atentas a Jesus e tiveram suas vidas moldadas por Ele. E é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele está calibrando a vida de alguns cristãos desta igreja a voltarem a viver uma vida seguindo o legado de Jesus, a herança que Jesus nos dá. Em um dos pontos dessa carta, lá no capítulo 4, a gente vai entendendo que a igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, tinha divisão dentro da igreja entre duas irmãs que estavam brigadas. E essas duas irmãs que estavam brigadas, estavam interferindo muito na vida da igreja. E Paulo, para corrigir este problema, ele escreve a carta e ele fala sobre como elas têm que voltar os seus olhos para Jesus,
como que essa igreja ela tem que retornar e prestar atenção naquilo que Jesus ensinou. E é muito interessante, porque essa carta que ele escreve, Filipenses, principalmente no capítulo 2, é uma carta que normalmente as pessoas conhecem como uma carta da alegria, uma carta onde Paulo, ele escreveu enquanto estava dentro de uma prisão, e ele fala da verdadeira satisfação estando próximo de Jesus. Só que para mim o detalhe principal para nós entendermos o texto que eu quero ler com vocês, é que no capítulo 1, Paulo ele fala, eu estou preso, eu estou sofrendo pelo evangelho, e isso para mim não é pesado, isso para mim é proveitoso, porque o nome de Cristo é conhecido através daquilo que eu estou vivendo. As pessoas ao meu redor aqui nessa prisão estão sendo impactadas pelo evangelho, porque eles veem em mim a vida de Jesus. E quando Paulo ele faz essa introdução, passando da experiência pessoal dele, de sofrimento, mas também de seguir a Jesus, ele entra no capítulo 2, trazendo algo muito profundo para cada um de nós, sobre como vivermos e seguirmos a vida que Cristo nos dá, a herança que Cristo nos dá, o legado que Cristo nos dá. E eu leio com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Senhor: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no capítulo 1, Paulo, ele fala da experiência dele com Jesus, e como ele, ainda estando na prisão, sofrendo, ele fala que ele não considera isso algo ruim, porque ele poderia compartilhar o evangelho com as pessoas, e as pessoas verem o evangelho na vida dele. E ele começa o capítulo 2 falando o seguinte: tem alguma motivação por vocês estarem em Cristo Jesus? Vocês já experimentaram a consolação que vem do amor de Deus? Vocês já experimentaram alguma comunhão no Espírito Santo de Deus? Vocês já experimentaram a compaixão e a afeição de Deus? Paulo ele faz essas perguntas basicamente para dizer: vocês já tiveram experiências com Deus? Se a resposta é sim, ele entra exatamente no que ele começa agora a desenvolver na carta, que é o primeiro ponto que ele fala sobre viver em unidade. Se vocês já caminham com Deus, vocês já experimentaram estar com Deus, se há alguma motivação a seguir Jesus, vivam então em unidade. Observe que no versículo 2 ele comenta: completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. O problema da carta, que eram pessoas que estavam se afastando
do modelo de Jesus, de viver uma vida como Jesus, ele começa falando o primeiro ponto. Se vocês querem viver o legado de Cristo, vivam em unidade. E viver em unidade significa concordarem sinceramente uns com os outros, se amarem e trabalharem de uma forma direcionada e intencional. Observe. Quando nós começamos a brigar um com os outros, nós começamos a discutir uns com os outros, é porque já não há concordância. Nós não concordamos em algum argumento. Só que muitas vezes, isso extrapola e a gente passa a ficar com o sangue lá em cima e a gente perde o amor. E a gente tem aquela linguagem muito popular de falar que a gente começa a dar coice nas pessoas dentro dessa discordância. E como consequência, cada um começa a brigar por aquilo que lhe agrada, aquilo que tem a vontade. Como por exemplo, se eu fosse sair para comer, eu poderia falar: Bia, vamos comer uma pizza. Ela fala: pizza de novo, cara, chega, quero tomar um suco. E eu ia falar: não, eu quero uma pizza. E aí a gente ia começar a discutir por causa disso e poderia entrar todos os pontos que eu falei. A gente ia discutir porque não concorda, a gente ia dar coice um no outro e nós teríamos intenções diferentes de como se alimentar. Um exemplo muito bobo, mas para expressar o que Paulo está falando. Essa igreja, ela perdeu o olhar para Jesus, ela esqueceu de viver como Jesus vivia a partir do momento quando eles deixaram de viver como unidade. Quando eles deixaram de concordar uns com os outros, de ter amor uns para com os outros e de trabalharem de forma intencional e igual. E veja, ao meu ver, Paulo, quando ele começa a tratar com essa igreja sobre viver em unidade, ele não está espelhando qualquer modelo. Ele está espelhando o modelo do nosso próprio Deus. Um Deus trino. Um Deus que é um único ser em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que nós chamamos de uma forma mais teológica, que é uma unidade na diversidade. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. São 3 pessoas diferentes, com ações diferentes na criação, sustentação e restauração desse mundo. Mas os 3 são um único Deus. Aquilo que Paulo está chamando a igreja a viver de forma de unidade concordem sinceramente uns com os outros. Amem uns aos outros e trabalhem juntos uns com os outros. Da mesma forma que Deus, Ele eternamente se ama. Ele que tem um único propósito, que é a reconciliação da criação com Ele, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham no mundo dessa mesma forma, em um só propósito, em uma única forma de pensar, que é reconciliar os seres humanos com Deus. E eles concordam sinceramente uns com os outros, ao entender que o Pai cria, o Filho se sacrifica e o Espírito santifica. Uma unidade em diversidade. E aquilo que Paulo, ele resgata aqui na igreja aos Filipenses, é que a falta de unidade deles, as brigas, o deixar de serem parecidos com Jesus, está porque eles não estão olhando mais para Deus. Eles não estão vendo que em Deus existe pessoas diferentes sendo uma só. E quando ele resgata para que todos vivam de uma única forma, em uma unidade, ele resgata essa mesma ideia, aonde os 3 são um só. E aonde a igreja de Filipenses, tendo pessoas uma diferentes das outras, podem sim agir, amar, concordar uns com os outros, porque todos estariam olhando para o mesmo Deus.
quando ele fala sobre viver o legado de Jesus, é viver um legado, uma herança, de vivermos em unidade. Mas Paulo continua e ele descreve que o segundo ponto dele é que, além de viver em unidade, nós também devemos viver em humildade. No versículo 3, ele vai dizer: não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importante que vocês. E agora ele fala, então, como que nós podemos viver o legado de Jesus? Sendo uma unidade, mas também vivendo em humildade. E como que é essa humildade? Porque na nossa cabeça a gente pensa em questão de humildade, nós pensamos logo numa questão social, numa questão de simplicidade muitas vezes. Porque ser humilde é ser simples. E não é isso. Porque se vocês verem o que Paulo ele acrescenta, ele fala, sejam humildes, e na NVT eu acho que ela dá uma escorregada de bola quando ele coloca o E, mas ele fala, sejam humildes como? Considerando os outros mais importantes que vocês. A humildade, ela só surge quando eu vejo o outro sendo superior a mim. Se eu não enxergo o outro como superior a mim, eu não consigo ser humilde, porque eu sempre estou acima dessa pessoa. Eu sempre sou melhor do que essa pessoa. Eu sempre estou à frente dessa pessoa. No entanto, o legado de Jesus passa em vivermos de uma forma humilde, ao considerar as outras pessoas mais importantes do que nós, ou, em outras palavras, a desenvolvermos um interesse legítimo pelo bem da outra pessoa. E mais para frente no texto, ele vai explicar o porquê, mas já adianto que ele faz isso olhando para Jesus. Porque ele vai falar que Jesus, embora sendo Deus, ele esvazia-se de toda a sua glória, humilha-se ao ponto de criar e ter um corpo humano para nos servir, pensando no nosso bem. Quando ele fala sobre humildade, é exatamente sobre isso, é olharmos e servirmos o outro de tal forma, considerando ele superior a nós. Porque se nós não fazemos isso, a consequência é muito clara, é que nós vamos ser egoístas. Nós vamos pensar apenas em nós mesmos, nós vamos olhar apenas para nós e tentar impressionar as outras pessoas como quem nós somos. Porque nós esquecemos o princípio da humildade, que é o próprio Deus, o Criador de tudo, se esvazia. E a igreja de Jesus deve seguir o mesmo princípio ao se tornar humilde, considerando o outro mais importante. E o terceiro ponto que Paulo desenvolve na carta é a respeito da dedicação. Se ele começa falando que o legado de Jesus é vivermos em unidade, em humildade, ele termina falando que o legado de Jesus para aquela igreja é viver em dedicação. Porque o versículo 4, ele começa de novo com uma negativa, mas demonstrando uma intenção muito grande, que é: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, preocupem-se também com os interesses das outras pessoas, vivam de uma forma a dedicar a sua vida a não pensar apenas em si mesmo. Viva a sua vida não se preocupando apenas com os próprios interesses. É como se ele falasse para aquelas irmãs daquelas igrejas: tá vendo vocês duas que estão brigando por aí porque cada uma quer o próprio interesse, mas o próprio Cristo, ele não se preocupou com os seus próprios interesses, ele se preocupou também com os interesses dos outros. E ele exorta
de uma forma a vivermos dedicados a nos preocuparmos com o bem dos outros. A ser uma preocupação na vida de cada um. Porque de uma forma muito fácil, é cada um de nós nos preocuparmos apenas com os nossos interesses. Amanhã é segunda-feira. Amanhã vai ter gente que eu sei que acorda 4 horas da manhã. Tem gente que acorda às 5, às 6, às 7. As crianças, se não for para a escola, vai acordar às 10 da manhã. E a gente fala, a vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para me preocupar com os outros. Eu não tenho tempo a me dedicar também aos outros. Só que como uma consequência muito grande, a gente vai se afastando de sermos parecidos com Jesus e voltando os nossos olhos apenas para os nossos próprios interesses, vivendo a nossa vida moldada segundo a nossa própria agenda, e assim nos afastando cada vez mais de Jesus e deixando de sermos parecidos com Ele. No entanto, Paulo, ele desafia a igreja a ter uma preocupação legítima com as outras pessoas, se dedicar de tal forma a ter interesse pela vida e as necessidades das outras pessoas. Porque primeiro, antes daquela igreja se preocupar e se dedicar à vida das pessoas, o próprio Deus se preocupou e se dedicou à vida de cada uma daquele que Ele resgatou para si. E a partir disso, de Paulo desenvolver que o legado de Jesus é o vivermos em unidade, humildade e dedicação, ele passa para um dos trechos mais lindos das Escrituras, ao falar no versículo 5 até o versículo 11, sobre o que foi que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, ele começa a concluir aquele problema que ele estava tratando, falando que quando nós vivemos nos afastando de Jesus, quando nós vivemos uma vida que não é moldada com unidade, humildade e dedicação, é uma vida que se afasta daquilo que o próprio Deus fez e faz em nós, porque o próprio Deus esvaziou-se a si mesmo. O próprio Deus, ele adentrou na história como um ser humano, mas um ser humano em forma de servo, para servir a humanidade, resgatá-la e reconectá-la com Deus, porque tamanha era a distância entre os seres humanos e Deus, que nada nós poderíamos fazer. Então Deus, Ele apropria-se de um corpo como cada um de nós. Um Deus eterno, Criador e sustentador de tudo, diminui-se ao se tornar ser humano também. Pense com vocês. Amanhã, se alguém chegasse e falasse, olha, vai trabalhar vestido de uma criança, igual uma criança, chapéuzinho azul clarinho, shortinhos pequenos, camiseta cheia de desenhos, você muito provavelmente vai falar, tô fora, jamais que eu vou fazer tal humilhação comigo mesmo. O Deus Criador de tudo que existe, Ele se fazer ser humano, é tal humilhação, quanto mais do que essa que eu dei como exemplo. E Ele faz isso para que cada um daqueles que coloquem a fé em Jesus
possam se aproximar novamente de Deus, para que cada uma das pessoas que estavam perdidas e necessitam de um Salvador, de um reconciliador, pudesse ter Deus encarnado como ser humano, vivendo de uma forma perfeita, da qual cada um de nós não viveu. E quando ele foi levado até aquela cruz, ele havia vivido cada dia uma unidade, uma humildade e uma dedicação de uma forma perfeita. E quando ele é entregue naquela cruz e ele morre, ele não morre por erros da qual Cristo tenha cometido. Ele morre pelos erros que nós cometemos, pelos pecados que nós temos. E quando ele é sacrificado naquela cruz, ele paga um preço dos nossos pecados. E nós, por meio da fé, recebemos aquela vida perfeita dele em nós. E aquilo que Paulo está resgatando com a igreja de Filipenses é: vocês esqueceram a maneira como Jesus lhes ensinou a viver. E vocês provavelmente estão levantando problemas sobre como é difícil viver como Jesus. No entanto, o próprio Cristo viveu essa vida perfeita para vocês. E quando nós nos aproximamos mediante a fé nele, a vida dele é transbordada dentro de nós. E nós passamos a viver essa vida. Nós passamos a sermos parecidos com Jesus. Nós passamos a viver o legado, a herança, o ensino de Jesus. E nós passamos a ser pessoas, como eu citei, o meu tio-avô, a minha avó, a moça que plantou a igreja da qual eu vim, grandes homens da história. Mas retrocedendo, o apóstolo Paulo que escreve essa carta, não porque cada uma dessas pessoas eram tão boas, mas porque todas elas tiveram os olhos fixos em Jesus, e a vida de Jesus foi derramada nelas. E na medida que elas viviam dessa forma, aonde elas estavam, ali era demonstrado que Deus também estava. Vivermos parecidos com Deus, tal Pai, tal Filho, é vivermos esse legado de Jesus, é vivermos essa vida que Cristo nos dá. E essa vida que Cristo nos dá, ela nos incentiva pelo menos de 3 formas a respondermos a ela de forma muito prática. De 3 formas. A primeira dela é uma que vem de uma doutrina que está nesse texto bíblico. A primeira aplicação desse texto que a gente pode tirar, ela vem de uma doutrina que vem desse texto bíblico, chamada de união hipostática de Cristo. É um nome difícil, mas explico. União hipostática de Cristo. É uma doutrina importante da nossa fé e é uma doutrina importante para a nossa vida. Não é algo intelectual apenas, mas é algo vívido. Essa doutrina ela foi consolidada em 451 em Calcedônia. E o que ela diz? Que Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Jesus não é 90% Deus e 10% homem, e nem 90% homem e 10% Deus. Jesus é totalmente Deus e totalmente ser humano. Quando Cristo, ele encarna e nasce como uma criança,
Aquela palavra esvaziou-se, não é que ele deixou de ser Deus, não é que ele deixou a sua glória, o seu poder e toda a tua santidade, não é nada disso. Quando ele se esvazia, a ideia da palavra é que ele se torna ser humano. Esvaziar-se é Deus que é infinito, é Deus que não tem como mensurar o tamanho dele, ele se torna um ser humano, ele se limita a um corpo, a pessoa do Filho. E essa doutrina, ela vai falar então que Jesus, ele era totalmente Deus e totalmente homem. Por que isso? Porque nem eu e nem você conseguimos obedecer às Escrituras de forma coerente. É por isso que a nossa fé nos ensina a termos momentos de confissão de pecado todos os dias. Porque nós não temos uma vida alinhada com a palavra de Deus. E é por isso que nós necessitamos pedir perdão para esse Deus. Dito isso, nós não conseguimos nos aproximar de Deus por mérito próprio. A importância de Jesus se tornar homem é porque precisávamos de alguém que vivesse perfeitamente aquilo que Deus ensina. Mas a importância de Jesus ser totalmente Deus é para que o corpo de Cristo e a pessoa de Cristo suportasse o peso do pecado de todas as pessoas. Se Jesus não fosse Deus, ele fosse um cara só muito bom, muito bacana, naquela cruz o sacrifício dele não teria valido de nada, porque ele não teria capacidade de aguentar o peso do pecado de todos aqueles que são salvos. Nas palavras de Anselmo de Cantuária, ele diz o seguinte: somente um ser humano deveria pagar a dívida do pecado, pois foi o homem quem pecou primeiro. Porém, somente Deus poderia pagar tal dívida, pois o sacrifício precisava ter um valor infinito que nenhum ser humano comum possui. Por Jesus ser Deus e ser totalmente humano, ele pode sofrer os nossos pecados, mas ao mesmo tempo sustentar o perdão dos nossos pecados para todo sempre. Mas um segundo ponto que se desenvolve disso é que se eu e você não conseguimos viver o legado de Deus, nós podemos nos aproximar diante de Jesus. A carta aos Hebreus fala, no capítulo 4 e no capítulo 5, que, tendo Cristo sido um ser humano perfeito, ele vivenciou e passou por tudo que nós passamos: luto, doença, necessidades, fome, frio, calor, tudo o que nós passamos, Cristo passou, porém sem pecar. E a conclusão de Hebreus é que, se nós temos dificuldades e lutamos contra pecados, podemos nos achegar confiadamente, porque Deus se tornou ser humano e Ele sabe o que a gente passa. E por isso Ele pode nos socorrer. Se nós passamos dificuldades, se nós enfrentamos desafios, se nós não conseguimos viver uma vida que Deus deseja que a gente viva, a resposta não é nós ficarmos nos afastando de Deus, falando que Deus não nos quer, mas a resposta bíblica é nós nos aproximarmos de Deus, porque somente Deus, que se tornou ser humano como nós, Ele pode nos capacitar. Porque Jesus, ele foi tentado de todas as maneiras e não pecou. E por isso, ele pode nos ajudar a vencer todos os pecados. Jesus passou por diversos problemas da vida e não pecou contra Deus. E por isso nós podemos nos achegar em Jesus e enfrentarmos os problemas da vida. Se nós passamos por luto, nós podemos nos achegar em Jesus, porque o próprio Deus também teve luto quando ele tem o seu amigo tendo sido morto.
Se nós passamos dificuldades com tentações, nós podemos nos achegar diante de Jesus, porque Ele, como ser humano, Ele foi tentado e não pecou. Se nós sofremos com doenças, desespero, com necessidades, nós podemos nos achegar diante de Jesus, porque Ele passou e não pecou. E com isso, nós podemos nos achegar diante de Deus e falar: Senhor, me ajude a viver como Cristo viveu, a viver em unidade, a viver sendo uma pessoa humilde, a viver sendo uma pessoa que se dedica a outra. Eu não consigo, eu tenho os meus pecados, eu tenho os meus egoísmos, eu tenho as minhas próprias preocupações, mas me ajude a agir como Cristo. Primeira aplicação. Segunda aplicação: viva o esvaziamento de Deus. Se o Deus criador de tudo, Ele esvazia-se para poder servir a humanidade, por que que nós não podemos fazer o mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor? Se Deus, Ele renunciou à própria glória, os privilégios e prerrogativas que Ele tinha ao se fazer ser humano, por que que nós não nos esvaziamos das nossas próprias glórias, dos nossos próprios privilégios e das nossas próprias prerrogativas para servir as outras pessoas? Muitas vezes, nós nos tornamos pessoas soberbas e arrogantes, e acabamos nos achando superior a outras pessoas, porque talvez a gente tenha mais idade. Ah, eu já vivi 50 anos, então eu sou melhor do que você, você tem que me ouvir. O livro de Jó discorda de você. Ah, eu tenho diplomas, eu sou doutor pós-doutorado, eu tenho uma faculdade, você não tem. Eu tenho mais recursos, eu tenho mais experiência de vida, eu tenho mais tempo de igreja, eu tenho mais tempo de caminhada de fé. E isso tudo vai nos deixando arrogantes, que nós não conseguimos nos esvaziar desses rótulos que nós colocamos sobre nós, e a gente não se permite servir uma outra pessoa. Mas o próprio Deus, que criou e sustenta tudo que existe nesse exato momento. Se não fosse por Deus, nesse exato momento, isso daqui apagaria num instante, mas Ele sustenta toda a criação. Ele se esvazia para nos servir. E muitas vezes, nós não nos esvaziamos das nossas glórias, dos nossos desejos, para servir as outras pessoas. Nós devemos olhar para Cristo, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de viver em unidade, de viver em comunhão, de viver em harmonia com as pessoas, porque não se esvazia. Temos dificuldades de sermos humildes, de não nos sentirmos superiores aos outros, porque nós não nos esvaziamos de nós mesmos. Nós não nos dedicamos a servir outras pessoas, porque nós não nos esvaziamos de nós mesmos. E nas entrelinhas, o que nós estamos falando é: eu sou melhor do que Deus. Porque se Deus se esvaziou e serviu, eu não vou fazer isso. Sou mais importante que Deus. Nós devemos, se queremos ser parecidos com Cristo, devemos nos esvaziar de nós mesmos. E por fim, viver a missão de Deus. Viver a missão de Deus. O nosso Senhor, Ele nos chamou para segui-lo e imitá-lo. E o caminho que o nosso Senhor tomou foi o caminho até a cruz, para reconciliar as outras pessoas com Ele mesmo.
E o caminho que ele nos chama a fazer é segui-lo, imitando ele, mas para que nós também venhamos a reconciliar outras pessoas. Muitas vezes, nós queremos viver a nossa própria missão. Nós queremos viver os nossos próprios interesses, as nossas próprias correrias. E nós não queremos nos dedicar a vivermos uma vida que reconcilia outras pessoas com Deus. Novamente. Porque nós estamos muito ocupados com nós mesmos. Porém, seguir o legado de Jesus é entender que nós vivemos numa missão. E essa missão é reconciliar outras pessoas com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante. Porque Deus nos deu um ministério de reconciliação. E se nós queremos viver tal pai, tal filho, se nós queremos viver sendo pessoas que imitam a Jesus, nós precisamos viver uma vida na missão da reconciliação. E isso é expressado, quando vivemos em unidade, quando vivemos em humildade e dedicação, porque esse é o legado de Jesus. E que a gente cante essa canção como uma resposta ao nosso Deus, uma resposta de oração, cantando ao Senhor com um ato de fé, que queremos ser parecidos com Ele. Da mesma forma como Paulo, Timóteo, Barnabé, os pais da igreja, os reformadores, os plantadores da igreja presbiteriana e grandes homens da fé, pessoas preciosas na fé, que foram parecidos com Jesus, que a gente cante como uma resposta de oração ao nosso Deus, que queremos ser pessoas iguais, que seguem o legado do nosso Senhor.